Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês o primeiro exercício de programação em Java que foi apresentado pra gente, que faz ciências da computação. Então se você está começando a aprender Java agora, fica comigo. Meu nome é Itamar Júnior, eu sou um calouro de ciências da computação e moro na Irlanda desde 2018. Eu vim aqui compartilhar as minhas experiências e tudo que eu puder ajudar você que também está pensando em fazer um intercâmbio. Ou até mesmo se você gosta de tecnologia e quiser saber mais informações da área vindas aqui da Europa. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o primeiro exercício de programação que foi apresentado no Laboratório de Ciências da Computação. Se você está começando a aprender Java agora, nesse exercício eu vou abordar os comandos iniciais da linguagem Java. Então, para quem já domina a linguagem Java, talvez esse vídeo não traga nenhuma novidade, mas você também pode colaborar. Eu vou deixar o link do GitHub para esse exercício na descrição desse vídeo e você também pode deixar algumas dicas nos comentários. Esse vídeo eu vou dividir ele em duas partes, porque ele ficou um pouquinho longo, deu mais ou menos uns 20 minutos. Eu fiz algumas pausas para explicar as funções que eu utilizei no vídeo. Então eu vou fazer uma série de 2 vídeos, eu interrompo ele na metade e concluo no segundo vídeo. Mas pode ficar tranquilo que eu vou lançar os 2 vídeos ao mesmo tempo. Eu tô um pouquinho longe do canal nessas semanas porque é o encerramento do primeiro semestre de Ciências da Computação, então o volume de trabalhos e o volume de exercícios que eu tenho da faculdade é muito grande, mas sempre que tiver um tempinho eu venho aqui para responder os comentários de vocês e fazer os vídeos que vocês estão pedindo. Um dos meus seguidores pediu para mim falar um pouco de programação e assim como meus amigos de faculdade, eles também me pedem ajuda às vezes para explicar alguma função ou outra. Eu acho que esse vídeo vai ser de grande ajuda para ambos, para quem está aprendendo e também para meus amigos que estão estudando comigo. Nesse exercício vão ser abordadas algumas funções, como a função randômica, que está incluso na biblioteca matemática do Java, as condicionais if, as validações while. Eu vou criar objetos para capturar informações do teclado e também vou imprimir algumas funções na tela. Então, basicamente, são 5 ou 6 funções no código inteiro. Também vou criar uma variável booleana. Então, se você tem dúvida para criar as variáveis booleana, para saber como utilizar elas, ou até mesmo álgebra booleana para criar validações, AND, if, or, XOR, fica comigo. Agora vamos para o computador. Então, o exercício que eu vou apresentar para vocês é um exercício que parece até simples. É um sistema de loteria onde serão gerados 3 números randômicos e o usuário vai incluir 3 números também. Se esses 3 números baterem, o usuário ganha o primeiro prêmio. Se 2 números baterem, o usuário ganha o segundo prêmio. E se somente um número bater, o usuário ganha o terceiro prêmio. Se nenhum dos números bater, apenas uma mensagem de boa sorte vai ser impressa na tela. O ambiente que eu estou utilizando tem uma IDE chamada IntelliJ. Para quem não conhece, eu vou deixar o link na descrição. Eu também já tenho instalado o kit de desenvolvimento Java. Se alguém precisar de uma ajuda para criar o ambiente de desenvolvimento Java, deixa nos comentários abaixo que eu posso fazer um vídeo em separado explicando só como configurar o ambiente. Então, sem mais delongas, vamos começar a programar. Então, vamos lá. Essa daqui é a tela do IntelliJ, como vocês podem ver. Eu vou criar um novo projeto e eu vou dar o nome dele de loteria. Loteria, vou botar loteria YouTube. Então, essa é a tela inicial. Nessa tela, a gente já pode começar a programar em Java. Eu só vou, para facilitar um pouco, criar um arquivo chamado README. E nesse arquivo, eu vou colar o exercício em questão, que ele vai descrever todo o exercício. Apesar desse exercício estar em inglês, eu vou explicar para vocês em português como é que faz ele, então pode ficar tranquilo. Então vamos lá, ó. Como vocês podem ver, essa aqui é a primeira tela do sistema. Eu só vou criar um arquivo README, que é para poder colocar o exercício e poder comparar ele lado a lado. readme.md. Ó, eu vou colar o exercício que eu já estava copiado na área da memória. E agora eu vou dividir a tela ao meio e deixar o código na esquerda e o exercício na direita. Pronto, então o exercício está aqui e o código está aqui. Deixa eu deletar aqui. A gente já pode começar a programar. Então vamos lá, como vocês podem ver, ó, uma cidade vai começar a rodar um sistema de loteria. Vou pedir a sua ajuda para escrever um programa de loteria que vai calcular os vencedores. Aqui está como o sistema vai funcionar. Um sistema vencedor consiste de 3 números diferentes, de 1 a 24. Eles são secretamente selecionados. E então, o sistema de loteria vai pedir para que o usuário inclua 3 números entre 1 e 24. Então, resumindo, a gente vai criar um sistema que vai gerar 3 números randômicos entre 1 e 24 e também vai pedir 3 números para o usuário. É importante que cada número do vencedor
e cada número do jogador sejam únicos. Isso significa que esses números não podem repetir. Eu vou utilizar validação para conferir se eles não são iguais e pedir para o usuário colocar novos números. O sistema de vencedor funciona da seguinte forma: todos os números der match, todos eles baterem, ele ou ela ganha o primeiro lugar. Se 2 números bater, ele ou ela ganha o segundo lugar. Se somente o número bater, ele ou ela ganha o terceiro lugar. Se nenhum dos números bater, fale para ele boa sorte na próxima. Então vamos lá, a forma mais fácil de resolver esse problema é quebrar ele em partes. Então eu vou subir lá para cima e vou começar a fazer linha por linha. Essa é a forma que eu acho mais fácil de resolver problemas que podem parecer complexos. Eu sei que algumas pessoas vão ler o problema e vão começar a programar de cabeça. Eu acho essa abordagem mais difícil. Mas se você faz dessa forma, tudo bem. Eu vou quebrar ele em linhas e em partes, que eu acredito ser mais simples. Então vamos lá. Começando aqui em cima, o sistema de vencedor são 3 números diferentes entre 1 e 24, que são secretamente selecionados. Então eu vou começar setando 3 números inteiros, que eu vou chamar de números vencedores, que são os números da loteria. Então vamos lá, ó. Vou chamar eles de números vencedor 1, número vencedor 2 e número vencedor 3. Essas são as 3 variáveis inteiras. Só que é o seguinte, eu preciso que elas sejam entre 1 e 24 e sejam randômicas. Para isso, eu vou utilizar a função random, que está inclusa na biblioteca matemática do Java. Então é bem fácil de invocar ela, me acompanha. Para chamar a função random, eu só coloco aqui o seguinte, ó. Igual, vai começar em 1, e aí eu chamo a função matemática random, e eu sei que o número máximo é 24. Então, dessa forma aqui, eu estou gerando um número randômico que vai até 24 e começa no 1. Eu estou com erro nessa função randômica porque a função randômica gera qualquer número, seja ele 0, 0,15, 0,20. E eu setei a variável como integer, como inteira. Então eu vou dar um casting na função matemática random só para trazer ela para inteira. Me acompanha. Ó, eu vou lá e dou um casting para integer. Assim eu resolvo o problema dessa primeira variável. E eu vou fazer o mesmo para as outras variáveis. Então vamos lá, ó. O número vencedor 2, que é o número gerado pelo sistema, vai ser a mesma coisa, entre 1 e 24, ó, igual. E o terceiro número vai ser igual. Então até aqui eu tenho 3 números randômicos entre 1 e 24. Porém, o seguinte, pode ser que esses números sejam iguais. Então eu vou colocar uma regra de validação para me assegurar que esses números sejam diferentes. Não pode, por exemplo, na loteria, ter o 2 e o 3. Todos eles têm que ser diferentes. Vamos lá. Então para fazer a validação, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou digitar enquanto o número vencedor 1 seja igual ao número vencedor 2, eu quero que o sistema gere um número vencedor 2 diferente. Então eu acho essa forma mais simples. Ó, Ctrl C, Ctrl V. Deixa eu tirar esse ponto de vírgula adicional. Esse daqui significa o seguinte: se ele gerar 2 números iguais entre 1 e o 2, o segundo número vai mudar até que eles sejam diferentes. Aí o programa vai continuar executando. Então agora eu vou fazer mais uma validação para conferir que o número 3 não seja igual nem ao número 2 e nem ao número 1. Me acompanha. Nesse caso é bem simples. Eu vou fazer mais uma validação e nessa validação eu vou utilizar o seguinte comparação, ó. Se o número vencedor 3 for igual ao número vencedor 2, ou se o número vencedor 3 for igual ao número vencedor 1, isso significa que se o terceiro número for igual ao segundo ou ao primeiro, eu quero que o terceiro mude, porque eu já sei que os dois primeiros são diferentes da validação anterior. Então, nesse caso, eu quero que o número vencedor 3 altere para um novo número randômico, para prevenir que todos eles sejam diferentes. Pronto. Nessa validação, eu faço com que todos os 3 números sejam randômicos, diferentes entre si, começando entre 1 e terminando em 24. Então, a loteria vai pedir para o usuário colocar 3 diferentes números. Agora eu vou começar a pedir para que o usuário insira algumas informações. Nesse caso, eu vou criar um objeto scanner e eu vou dar o nome desse objeto de keyboard, que vai ser fácil de entender. Então vamos lá, ó. Scanner keyboard, new scanner, e eu quero que ele capture dos métodos de input do sistema. Nesse caso vai ser o keyboard do usuário. Antes de pedir os números da loteria dele, eu vou pedir o nome dele.
Então, nessa mensagem agora, eu vou pedir o nome do usuário, ó, System.out.print. Eu vou criar uma variável chamada nome. Quando vocês forem criar as variáveis de vocês, tentem usar nomes que sejam significativos. Porque se no meio do seu código você quiser lembrar de alguma variável, se essa variável tiver algum significado, vai ser fácil de puxar ela na sua memória ou até mesmo buscar no código. Agora, se você começar a utilizar variáveis com nome x, y, z, você não vai lembrar qual letra você utilizou para uma certa variável. Então, sempre utilize nomes que tenham significado e sejam fáceis de ler. Não somente para vocês, mas também para alguém que precise entrar no seu código e resolver algum problema. Nesse caso, eu vou criar uma variável nome. Ó, eu vou pedir do objeto keyboard. E eu vou utilizar o next line, que é para capturar o nome dele inteiro. Tudo que ele digitar, inclusive espaços. Agora eu vou começar a pedir para que ele me informe quais são os 3 números que ele quer jogar na loteria, para ver se bate com os 3 que o sistema gerou. Então vamos pedir para ele o primeiro número. Ó, eu já estou avisando que eu quero o número entre 1 e 24. Eu vou chamar essa variável de aposta usuário 1. Que eu sei que é a primeira aposta do usuário. Eu sei que esse é o primeiro número que ele vai tentar adivinhar. Vai vir do keyboard e vai ser o número inteiro. Agora é o seguinte, eu preciso que esse número ele seja entre 1 e 24. Então, se o usuário digitar, por exemplo, 99, 0 ou menos 5, eu quero mostrar uma mensagem de erro pedindo um número válido. Vamos fazer mais uma validação para assegurar que ele digite o intervalo que a gente precisa. Então, nesse caso, a validação será o seguinte, ó. Enquanto a aposta do usuário seja menor que 1, ou seja, se ele digitar um número negativo, ou se ele digitar um número acima de 24, vamos pedir um número válido, ó, System.out.print forme um número 24. E para não dar um loop infinito, vamos pedir para que ele digite de novo a aposta do usuário do teclado, ó. Opa. É isso mesmo. Exchange, que é o inteiro. Então vamos lá, nessa primeira parte eu fiz a validação para verificar se o que ele digitou está dentro de 1 e 24. Então se ele digitar o 0, 99 ou menos 5, vai pedir o número novamente. Para fazer um teste eu posso compilar esse código. Ó, eu vou dar um teste nessa parte só para ver, ó, qual o seu nome completo. Itamar Júnior. Qual o seu primeiro número? Eu vou colocar o número errado, só para ver se vai dar certo. Ó, tá pedindo um número válido. Vou botar o 0 de novo. De novo. Agora se eu digitar 24, ele aceitou. Então vamos continuar. Essa primeira parte aqui a gente sabe que tá ok. Vamos pedir o segundo número dele. Ó, eu tô frisando entre 1 e 24. Eu vou chamar esse número de aposta usuário 2, que daí vai ficar fácil de lembrar no futuro. E ela vai ser inserida do teclado do usuário. Aqui a mesma coisa, eu vou querer assegurar que o número 2 seja um número entre 1 e 24. Então eu vou copiar a validação anterior e colar embaixo, é bem simples. Ó, se vocês verem, eu só vou copiar e colar. E claro, eu vou alterar, que eu quero que ele teste o segundo número. Agora vamos para a segunda condição. Só que aqui tem o seguinte, além desse número ser entre 1 e 24, eu tenho que lembrar que os 3 números têm que ser diferentes. Então eu também vou adicionar mais uma validação. Eu vou conferir se esse número que ele está colocando, que é o segundo número, bate com o primeiro número. Se eles forem iguais, ele vai ter que digitar o segundo número novamente, até eles serem diferentes. Nesse caso aqui, eu adiciono mais um nó
E esse nó vai conferir se a aposta do usuário 2 vai ser igual à aposta do usuário 1. Se esses números forem iguais, ele vai pedir um novo número. E eu também vou informar para ele, ó, informe um número válido entre 1 e 24 e diferente do primeiro número. Então aqui, para dar uma instrução mais clara do erro para o usuário, se ele digitar um número que não seja válido, ou seja, menos que 1, mais que 24 é igual ao número 1, ele vai ter que inserir esse número novamente. Agora vamos pedir para o usuário colocar o terceiro número dele, a terceira aposta. System out print. Eu vou colocar no mesmo padrão das perguntas anteriores. Qual o seu terceiro número? E eu vou chamar esse terceiro número de aposta usuário 3. E ela vai vir do teclado do usuário e vai ser o número inteiro. Aqui é a mesma coisa. No terceiro número do usuário, eu vou ter que incluir uma validação para me assegurar que ele vai digitar um número entre 1 e 24. E eu também tenho que me assegurar que o terceiro número seja diferente do segundo número e seja diferente do primeiro número. Então eu vou colocar primeiro uma validação para verificar se esse número é entre 1 e 24. Me acompanha. Ó, enquanto o número 3 seja menor que 1 ou o número 3 seja maior que 24. Além disso, agora eu vou fazer com que o número 3 seja diferente do número 2. Vamos lá. Então, ou o número 3 seja igual ao número 2. E agora tem mais um nó. Esse nó vai fazer o seguinte. Esse número 3 tem que ser diferente do 2, mas também tem que ser diferente do 1. Então, eu vou fazer com que ele teste o número 1 também. Então, ó, a aposta do usuário 3 tem que ser diferente da aposta do usuário 1. Então, essa linha aqui... Deixa eu puxar um pouco mais para cá a janela. Essa linha aqui, o que está fazendo é o seguinte, ó. Se a aposta do usuário 3 for igual... se a aposta do usuário 3 for menor que 1... Se ela for maior que 24, se ela for igual ao 2 ou igual a 1, o sistema vai rodar essa linha. System out print, favor informar um número válido entre 1 e 24 que seja diferente dos números anteriores. Nesse caso aqui, e vamos colocar um objeto cable, vamos setar que a aposta do usuário 3 venha do teclado novamente. Aqui, como vocês podem perceber, se vocês esquecerem de digitar essa linha, o sistema vai ficar num loop infinito, ele vai ficar pedindo os números sem parar. Nunca vai ter o comando de captura do teclado. Então, para isso que serve essa linha, para não entrar no loop infinito. Ó, então vamos lá. Até agora, eu resolvi a primeira parte do sistema, que é gerar um sistema de 3 números randômicos e diferentes entre si, e pedir para o usuário 3 números diferentes entre si, entre 1 e 24. A mesma coisa lá em cima, entre 1 e 24. Bom, gente, então a primeira parte do vídeo é essa. Eu espero que vocês tenham entendido os conceitos e a primeira parte da introdução do exercício. Eu vou concluir ele no segundo vídeo, que vai ser lançado em seguida. Para não perder a série de vídeos, se inscreva no canal. Me ajuda bastante se você se inscrever. Dá um like também, porque melhora o algoritmo de busca e sugestão e engajamento do próprio canal. Vai me ajudar bastante. Deixa nos comentários abaixo se você tiver alguma dúvida e se tiver sugestão. Não esquece que eu vou deixar compartilhado o link do GitHub para esse projeto, então você também pode entrar, fazer sugestões e até mesmo modificações ao código inicial. Lembrando que para quem está começando programação agora, tem vários jeitos de resolver o mesmo problema, tem várias abordagens, então a abordagem que eu estou utilizando é minha, eu estou tentando seguir as condutas de boas práticas, mas mesmo assim eu sei que muitas alterações podem ser feitas, dá para reduzir um pouco do código utilizando métodos, então assim, se você tiver qualquer sugestão, sinta-se livre e deixa nos comentários também para ajudar a galera que está começando a aprender Java agora. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse primeiro vídeo e até a próxima. Não esquece de dar um like e seguir o canal.